Boa noite a todos. O tema de hoje é sutileza dos espíritos na mente humana. Eu tinha preparado para a gente passar algumas gravuras e tal, né? Mas, infelizmente, não deu certo, mas vamos lá. Eu só vou ler aqui os tópicos, que seria o que vocês iriam acompanhando comigo, e a gente vai conversando, ok? Só para explicar o porquê, senão vai parecer que eu estou lendo o tempo todo, não estou olhando para vocês. Então, vamos lá. Sutileza dos espíritos na mente humana. Então, primeiro, o que é sutileza? O que não se percebe facilmente, detalhe ou particularidade específica. É preciso ter atenção às sutilezas do discurso. Ou, característica daquilo que se desenvolve de maneira discreta, discrição. A sutileza da sua presença. Isso é o que o dicionário nos passa, a definição de sutileza. Mas, por exemplo, diferença sutil são duas coisas opostas. Né? O próprio nome diz, a diferença. Duas coisas opostas. Sutil, uma linha tênue dessa questão. Uma frase que muitas vezes, né, acontece, a gente fala ou a gente já ouviu. Existe uma diferença sutil entre o amor e o ódio. Ou seja, são dois sentimentos opostos, mas se nós realmente pararmos para pensar, amor e ódio. A sutileza é muito, é fina essa linha. E aí nós temos mais um pedacinho, que é dos espíritos na mente humana. Bem, quando nós falamos em espírito, logo se vem à mente o quê? Espíritos desencarnados, certo? É o que a maioria pensa, né? Aliás, até eu, né? Por quê? Porque a gente esquece que, em primeiro lugar, a gente é espírito e depois a gente é matéria. No nosso dia a dia, a gente sempre acaba... Ah, não, está aqui meu corpo. Não, primeiro é o espírito. Esse corpo aqui é para nós estarmos aqui na Terra, estarmos aprendendo, tentando nos elevar moralmente. Então, existem os espíritos desencarnados, superiores, que são os que levam o bem, trabalham na caridade e no amor. Ou seja, são os espíritos que estão ao nosso redor, também, né, que a gente pode chamar de anjo guardião, a gente pode chamar... nós temos, né, quando a gente vem para essa encarnação, nós temos no mundo espiritual famílias espirituais, então nós temos amigos espirituais que nos acompanham. A gente nunca está desamparado. E nós temos também os espíritos inferiores, que é o que normalmente a gente acaba, né, quando nos acontece alguma coisa, colocando a culpa neles. Que são os desencarnados, que levam às maldades, ou que ignoram as necessidades de outro pensamento, ou de outro pensando somente em si. Ou seja, vingança, inveja, existem os espíritos brincalhões. Só que a gente não pode esquecer de que esses irmãos, tanto os brincalhões como os que, né, têm sentimento de ódio, de raiva, enfim, eles também estão aprendendo. A única diferença entre nós e eles é que nós estamos aqui na matéria, e eles estão desencarnados, já sem a matéria. Mas se nós pararmos para pensar, nós também temos esses sentimentos. De raiva, de ódio, de inveja, de brincadeiras. E nós, os espíritos encarnados, quando nós levamos os outros às descrenças da vida. Sim, não é só os espíritos inferiores que nós falamos, que são os irmãos desencarnados. Nós aqui encarnados, nós também fazemos isso, com as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes, propositalmente, outras vezes, de forma inconsciente, a gente acaba interferindo na vida das pessoas. Às vezes, com uma brincadeira, a gente acaba deixando aquela pessoa triste, magoada ou ofendida, às vezes proposital, às vezes não. Muitas vezes, colocando a culpa do que nos acontece no outro, para que a gente possa fugir da responsabilidade da nossa existência. E da última parte, que é na mente humana. Aí tem uma frase que me chamou muito a atenção. Aí eu parei para pensar bem nela. Que diz o seguinte: se fosse levado pelos instintos, como os animais, o homem não erraria tanto quanto erra. Essa frase é de um livro do Carlos Bacelli,
e pelo espírito do Dr. Inácio Ferreira. Aí eu fiquei pensando, tá, se fosse levado pelos instintos, como os animais, o homem não erraria tanto quanto erra. E é uma verdade, não é? O animal ele age por instinto, mas na questão de defesa, ou até pela questão do instinto de amor. Por exemplo, quem tem um cão, chega em casa, o que ele vai fazer? Ele vai correr, ele vai te dar carinho. Mas quando ele erra, é porque ele não tem a questão do raciocínio, que é o que nós temos. Então, portanto, querendo ou não, exatamente pela sua racionalidade, há um mínimo de participação consciente em tudo quanto faça e é por ela que responderá. Ou seja, nós temos a capacidade de saber se é certo ou se é errado. Nós não agimos somente pelo instinto. Nós estamos numa fase em que o nosso instinto ficou para trás e nós raciocinamos. Então, essa responsabilidade é muito grande para cada um de nós. E a essência do homem é pensar. Tudo é pensar. Por que essa questão, tudo é pensar? Porque é a responsabilidade, é a questão do livre-arbítrio. A escolha é nossa, de fazer o bem ou de fazer o mal, de agir certo, agir errado. Nós temos a capacidade, nós sabemos discernir o bem e do mal. Ah, eu não sei. Sabe sim. Se coloca no lugar do outro. Você gostaria que fizesse para você? Então, tudo que entra em sua vida é você quem atrai, por meio dos pensamentos e imagens que cria e mantém em sua mente. Tudo que nós pensamos, por exemplo, se eu falar para vocês que agora está chovendo lá fora, automaticamente na mente de vocês já não vem a questão da chuva? Eu só falei, automaticamente esse pensamento vem. Então, tudo que entra na nossa vida, nós atraímos. É a força do nosso pensamento. O que você pensa, automaticamente, você atrai. Tudo é uma questão de sintonia. Claro que, se eu pensar em alguma coisa e não tiver sintonia, não vai dar certo, né? Então, sempre é uma questão de sintonia. Essa questão da chuva é uma questão racional. A partir do momento que nós passarmos para a questão das emoções e dos sentimentos, passa a ter a questão da sintonia. Vivemos em um universo de energias. Assim como as ondas de rádio e televisão estão no ar, nossos pensamentos estão no ar. Aí, para entender de uma forma bem clara, eu achei bem legal esse exemplo que eu encontrei. Uma coisa que todo mundo tem, celular. Faz parte do nosso dia a dia hoje, certo? Todo mundo usa um celular. Quando a gente fala no celular, a nossa voz ela se transforma em sinais elétricos que caminham através de ondas de rádio. Essas ondas, para chegar até o outro lado, elas viajam pelo ar. O nosso pensamento é a mesma coisa. Ele viaja, ele está no ar. Que pensamento é energia, a gente não pode esquecer disso. O número para qual eu vou ligar, ele está no meu aparelho. Então, eu estou ligando para outra pessoa. E assim a minha voz chega até lá. Certo? Como é que funciona a questão dos nossos pensamentos? Nós fazemos a ligação e nos conectamos com o que está do outro lado. Conseguindo linkar? Ok? Beleza? Então tá. A outra pessoa, ela vai atender. Indo pela questão da sintonia, indo pela questão do pensamento que fica no ar, a outra pessoa, ela vai receber, ou nós vamos receber o sentimento, a emoção, se nós estivermos conectados. Eu não posso receber amor se naquele momento eu não estiver, a minha sintonia, a minha energia não for de amor. Ok? Então tá, vamos lá. E aí entra uma questão da sintonia,
A influência dos espíritos. A influência que os espíritos exercem sobre os nossos pensamentos e ações no dia a dia é muito maior do que nós imaginamos, porquanto, e muitas vezes, são eles que vos dirigem. Isso está no livro da Codificação. Tá? Kardec escreveu, né? Essa questão, são eles que vos dirigem. Quando nós assistimos TV, por exemplo, normalmente notícia ruim dá mais ibope do que notícia boa, né? Então, assistindo TV, a gente vai estar assistindo um programa... Não, vamos pegar agora o que está acontecendo no país. Política. Quantas pessoas aqui não acabaram ficando agoniadas, ou acabaram discutindo, ou ficando contrariada por causa de política, nessas últimas 2 semanas? A maioria, né? O pessoal está fazendo assim, né? Pois é. Influencia ou não influencia? Principalmente a mídia. Não influenciou? Nem a questão, por exemplo, de um candidato ou outro candidato. Não. Questão nós aqui, muitas vezes um querendo impor a opinião para o outro. Claro, opinião cada um tem. Mas nos cabe também, como pessoas, como seres evoluídos, respeitar a opinião do próximo. Não querer impor a nossa opinião aos outros. Só que eu vi muito isso nessas últimas 2 semanas. A questão da imposição, do meu jeito, é assim. E agora não só falando de política, né? Falando de muitas coisas que nos acontecem, né? No dia a dia. Aí eu queria colocar uma coisa para vocês. Parem só um pouquinho e cada um pense em todos os pensamentos, tudo o que pensaram no dia de hoje. Nas coisas negativas, que normalmente é o que a gente mais lembra, né? Cada um pensou uma coisinha? Ok. Hoje, um único dia, nós aqui. Agora, vamos multiplicar esse sentimento, essa emoção que a gente teve, esse negativo, pela quantidade de pessoas que habitam o planeta Terra. Um único dia, só hoje. Que tipo de atmosfera será que nós criamos? E aí a gente não quer que muitas vezes irmãos equivocados, desencarnados, estejam por perto? Como? Se nós mal nos ajudamos, imagina cada um de nós com esses pensamentos, que normalmente a gente tem mais de um pensamento negativo durante o dia, vezes a quantidade de pessoas que habitam o planeta. É uma conta um tanto quanto grande, né? Aí vocês peguem tudo de bom que aconteceu e façam essa mesma conta. Vai prevalecer o pensamento positivo ou vai prevalecer o pensamento negativo? Eu acho que foi o negativo, pela carinha de vocês. Para ver como a gente é influenciável. A gente acha que não, mas a gente é. Essa influência boa ou má só se concretiza por meio da sintonia que se estabelece entre os indivíduos. Exatamente isso que a gente acabou de fazer aqui. Cada um com seu pensamento vai sintonizando a quantidade de pessoas. Imagina essa sintonia toda, tudo que isso está na energia, né? Pensamento, a gente viu antes da energia. Por isso que é muito importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. Orai e vigiai. Sempre. É fácil? Não, mas também não é difícil. Aqui. Essa sintonia se dá pela afinidade de pensamentos, emoções e pode inspirar uma ideia, sugerir atitudes e impelir a ação.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente... Por exemplo, eu vim de uma viagem, né? Eu não sei vocês, mas eu estou bem cansada. Aí aconteceu essa questão, sabe, de palestra e tal, a gente já vem nervosa, né? É uma responsabilidade estar aqui na frente, falando para vocês. Aí não deu certo, aí eu fico mais agoniada ainda, e realmente, assim, ó, extremamente cansado, bem cansada mesmo. Mas, né, tem que dar um jeito, né, no cansaço. Vou fazer o quê? Quem é que começou a se sentir cansado? Isso é uma influência? É um sugestionamento. Eu não estou cansada não, tá? Não estou cansada não, pelo contrário, eu estou agitada. Mas vocês viram como é fácil? Como é sutil? É muito sutil, não é? A gente não percebe? Isso que eu estou aqui. Matéria encarnada. Visível. E aí tem os nossos irmãozinhos que estão desencarnados. Mas aí entra a questão da sintonia com eles. Deu para entender agora como é fácil? Porque a questão da sutileza é uma linha tênue. De eu estar aqui conversando e de repente eu venho e coloco uma ideia. Aí entra novamente essa questão, né? Na sociedade atual, a TV dita o que é bonito. Então, muitas vezes a gente vai no embalo daquilo que é bonito, às vezes a gente nem gosta, né, muito daquilo, mas tá lá, então eu vou também. Como deve se vestir, como a gente deve agir, como a gente deve ser. A música que a gente tem que ouvir, que, meu Deus do céu, né? Ultimamente música está difícil, né? Pelo menos para o meu gosto, né? Está complicado ultimamente alguma coisa legal. Os jornais, né? Está aqui a parte em que se deve votar. Cada um tem a responsabilidade dos seus atos. Volta novamente àquela questão lá do início. Livre-arbítrio, livre escolha, responsabilidade. Nosso livre-arbítrio sempre permanece intacto. Decisão sempre vai ser nossa. Somos nós que decidimos aceitar a sugestão e temos a atitude de concretizá-la. Se eu não falasse nada, vocês iam ficar tudo cansados, né? Vocês estariam concretizando a sugestão que eu dei. Por isso que é importante a gente estar sempre alerta. Sempre, o tempo todo. E essa questão do sempre alerta, nós temos, muitas vezes, ideias diferentes sobre um assunto. Às vezes você está conversando, você tem que tomar uma decisão sobre algum tipo de assunto. E você teve aquela ideia e, de repente, já viu várias outras ideias. Isso acontece com vocês também? Eu tenho um assunto para resolver, aí dá aquele, mas se eu fizer isso, aí de repente já começa a vir várias outras. Não, mas se eu fizer isso, daquilo, se eu fizer aquilo, daquilo, e assim vai. Pois é. E quando isso acontece? Nós estamos sendo sugestionados. Porque sempre vem a dúvida. A primeira ideia não é regra. Que a primeira ideia seja a correta. Mas, normalmente, a primeira ideia é a que realmente é nossa, que está ali, está limpa, digamos assim, sem interferências. A partir do momento que eu tenho a ideia, ela se concretiza, energia, sintonia, dependendo de como eu estou, a minha vibração está, eu vou me sintonizar com outras que estão ao meu redor. Se eu estou equilibrada, automaticamente aquela minha primeira ideia, ela vai continuar. Mas se eu estiver em desequilíbrio, várias outras ideias vão estar ali. Por isso que muitas vezes a gente fica na dúvida. Tá, mas é meu ou não é meu? E agora?
Aí, se a gente não presta muita atenção, aí se perde naquele mundo, né, aquela confusão de pensamentos e de ideias que vem, e depois, muitas vezes, não sabe nem o que fazer. Aqui eu tinha uma figura bem legal, mostrando para vocês a questão do sugestionamento, e mais lá para o final a gente vai ver a questão da obsessão. Então, tem uma figura, né, alguém falando no ouvido, bem sutil, e uma outra figura bem drástica, realmente, vários, né, espíritos, a questão realmente da obsessão. Mas vamos lá. Existe a questão, depois do que a gente viu ali, da sugestão, existe a questão do assédio. O que é o assédio? É um pensamento constante, a ideia infeliz e persistente, que procura estabelecer conexão mais estreita conosco, interferindo nas nossas atividades do cotidiano. E, por assim dizer, um apelo de ordem inferior, criando-nos embaraços ao cumprimento do dever. Então, a palavra assédio, quando se fala, automaticamente a nossa mente já traz, né? Algo que não é bom, algo que a gente já cria uma certa... E assim a questão do assédio, quando se fala da questão do assédio espiritual. Só que, para ter o assédio espiritual, tem que ter a sintonia. Para ter a sintonia, precisa do quê? Do sentimento, da emoção. Se eu estou equilibrada, eu não vou ser assediada, porque o assédio aqui já diz, né? Um apelo de ordem inferior, ou seja, negativa. Então, se eu estou em equilíbrio, eu estou bem, irmãozinhos não conseguem chegar perto de mim, pois a vibração, a sintonia é diferente. Mas se eu estou em desequilíbrio, vai existir a sintonia da questão, né, das emoções. Por quê? Porque o assédio ele só se dá através das emoções. Tá? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Sintonia psicoemocional entre os envolvidos. Semelhança de pensamentos, no caso as emoções. A pessoa até pode sentir a energia desequilibrada de um espírito atingi-la e se proteger disso. Ou seja, quantas vezes durante o nosso dia, ou né, não necessariamente todo dia, a gente pode estar em equilíbrio também, né? Não precisa estar sempre desequilibrado, né? Afinal de contas, a gente está aqui para aprender, não é mesmo? Mas quantas vezes durante o dia a gente sente, às vezes, sei lá, um mal-estar? Você está bem e, de repente, sente alguma coisa, mas, não, peraí, isso não é meu, deixa para lá, vou continuar, beleza, tranquilo. Já aconteceu com vocês também? Já? Legal. É isso aí, a gente está aqui para isso mesmo, para acontecer, mas para que acontecer? Para a gente aprender a lutar contra, a persistir no bem. Porque é por isso que nós estamos aqui, para evoluir cada vez mais. Mas para isso a gente tem que ter vontade. Às vezes tem dias que a gente tem mais, tem dias que a gente tem menos, mas o importante é a gente não desistir, nunca, jamais, e sempre lembrar de que não estou cansada, ou se eu estou cansada, eu não estou sozinha. Desde o momento que eu vim para cá, da minha programação reencarnatória, eu tenho comigo um anjo guardião. Então, em momento algum, na minha vida, eu estou sozinha. Eu sempre brinco, né? Que o dia que eu desencarnar, o meu anjo vai dizer, graças a Deus. Porque, meu Deus, essa me chamou tanto durante a vida que agora eu vou tirar umas férias, né? Vou descansar um pouquinho, porque eu incomodo o meu, tá, gente? Muito. Muito mesmo. Peço muita ajuda dele, muita mesmo. Só que eu me sinto bem. Muitas vezes eu meio que entro em desespero. Aí eu, opa, peraí, tá fazendo isso por quê? Tu não tá sozinha. A gente não está sozinha, porque quando a gente fala, eu estou sozinha, tá, você está sozinho muitas vezes, matéria, espíritos encarnados. Você se esquece que você tem um anjo guardião, que você tem amigos espirituais, que você tem várias pessoas com você, desencarnadas, que você não vê, mas que estão ali, sempre prontos para te ajudar. É uma questão exatamente de quê? De você estar em equilíbrio, com uma boa sintonia, e eles poderem chegar perto de você.
Porque, sinceramente, muitas vezes chega um obsessor, digamos assim, perto de nós, ele vai olhar e vai dizer assim, vou embora, essa daí faz tudo sozinha, está tirando meu trabalho, não precisa de mim aqui. Porque a gente, às vezes, reclama tanto, faz tanta coisa, sabe, que não precisa de obsessor. A gente mesmo já faz o trabalho dele. E ele vai embora. Então, o assédio espiritual costuma ser tão sutil a ponto de não ser percebido. Pois é, aí tem alguns sentimentos nocivos, né, que causam, muitas vezes, o nosso desequilíbrio. Por exemplo, o desânimo. Estou desanimada, não quero saber de fazer muita coisa, e hoje não, amanhã eu faço, e a vida é assim mesmo, não quero saber. E aí, no outro dia eu acordo e aí está chovendo. Aí eu tenho que sair, então eu vou acabar ficando irritada, brava, porque eu tenho que sair, e está chovendo, e eu não gosto de sair na chuva. Aí, de repente, mesmo assim, né, eu fui obrigada a sair, então eu saí. Lá na rua eu encontrei uma pessoa. E a pessoa começou a conversar comigo, eu comecei a conversar, e ela começou a me contar a vida do fulano, do beltrano, do ciclano, ou seja, eu entrei na fofoca. E dali a gente foi para o centro da cidade. E aí vem uma compulsão muito louca de comprar alguma coisa. Aí eu vou lá e compro. Mas eu preciso? Não, mas eu preciso comprar. Mas eu não preciso daquilo, mas eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar por quê? Porque se eu não comprar, eu vou ficar triste. E, às vezes, a tristeza, ela vai ficando assim, vai acontecendo alguma coisa, de repente acontece alguma coisa, e eu começo a ficar com medo de certas coisas, e assim vai. E são todos sentimentos que a gente tem que botar tudo para fora. Tchau, vão embora, não quero vocês. Mas viram como isso pode acontecer no nosso dia a dia? Na verdade, a historinha eu montei agora, tá? Eu só ia falar um por um separado, mas aí a historinha foi indo, então vamos embora na história, né? Mas isso não acontece no nosso dia a dia? Não são vários sentimentos assim que nos acontecem? Então, principalmente, né, a questão da gente cuidar muito, muito, muito em relação a esses sentimentos negativos que muitas vezes passam. Porque se nós pararmos para pensar, esse sentimento negativo, eles não vêm de uma forma sutil, digamos assim? Só que quem alimenta eles? Não somos nós? Então, eles ficam por quê? Porque nós permitimos. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui estudar para essa palestra é essa parte aqui. O raiz do problema está na vítima. A gente nunca se coloca como vítima. Aliás, a gente sempre se coloca como vítima. A gente nunca se coloca como algoz. Não, eu sempre sou a vítima. E aí eu li isso aqui, a raiz do problema. Porque se sempre sou a vítima, então eu sempre estou fazendo coisa errada, né? Em algumas situações, sim, com certeza nós somos vítimas. Mas aí entra também o perdão, a tolerância, a paciência, que é o que a gente veio aprender. Mas muitas vezes a gente não é vítima, mas a gente gosta de ser vítima. Aí entra uma questão muito perigosa, que quando esses sentimentos, essas emoções negativas, elas se tornam uma rotina na nossa vida, elas criam raízes em nós, o desequilíbrio já está instalado. Por quê? Porque se eu crio o hábito, né, a rotina, crio a raiz da reclamação dentro de mim, todos os dias eu vou reclamar de alguma coisa. Se eu acordo, eu reclamo porque tem sol, eu acordo no outro dia, eu reclamo porque tem chuva, no outro dia é calor, no outro dia é frio, e assim vai. Gente, olha como a gente é egoísta. O planeta precisa de sol e precisa de chuva. Como é que a gente vai ter alimento, por exemplo, se der 30 dias de sol sem nem pelo menos um dia de chuva? Como fica a lavoura? Como ficam as plantas? A gente quer que seja nosso bel prazer, mas a gente quer comida no mercado para comprar, pegando ali esse link. Não é assim? Então, a reclamação, às vezes começa de uma coisa boba, mas a gente alimenta e transforma ela,
sabe, num vício do dia a dia, e sem perceber, ela está aqui, ó, impregnada dentro da gente, e fica reclamando por coisas tolas, por coisas bobas. Sem perceber, às vezes. E o pior, sabe o que é? É que quando alguém vem e nos fala alguma coisa, mas tu só reclama, a gente ainda, tá, pega e sai. Nem para pensar, poxa, realmente, eu só reclamo, vou parar de reclamar. Eu tenho que ser grato na minha vida. Vamos lá. Ih, pulei uma parte aqui. Não, tá certo. Agora entra na tela da obsessão, tá? O que é a obsessão? É o assédio quando ele se consuma. Ou seja, a gente veio lá da questão da sugestão, entramos na questão do assédio, que é muito mais fácil sair dali. Só que se a gente continuar criando essa raiz ela vai se fortalecendo, a gente só vai regando ela, né, um negativo, ela se torna o quê? Uma obsessão. Aí, realmente, a obsessão é a influência espiritual. Só que quem é o culpado da obsessão? O irmãozinho que está ali, desencarnado? Ou eu com as minhas atitudes? A minha falta de vontade de mudar as minhas atitudes? É mais cômodo eu ficar ali, muitas vezes sentado reclamando? É mais cômodo eu me sentir vítima do que simplesmente enfrentar o meu problema, ir lá e resolver fazer diferente? Eu tenho um problema com fulano porque ele me fez não sei o quê. Perdoa. Perdoa. Se nem é questão de perdoar, então releve. Se não foi tão fundo assim, não é uma mágoa para a questão de perdoar, releva. Você também erra. Quem é você para julgar? Quem sou eu para julgar? Eu não sei como é que a pessoa estava, como é que tinha sido o dia dela. Gente, eu não estou falando aqui que é fácil tolerar. Não estou falando que é fácil perdoar. Não é. Eu dei uma palestra outra vez aqui, que eu falei como foi difícil para mim perdoar. Mas se, da mesma forma que nós regamos, fica enraizado dentro de nós as coisas negativas, nós podemos fazer isso com as coisas positivas também. Só cabe a nós querer. Foram muitos anos tentando aprender a perdoar. Eu não simplesmente acordei um dia e disse, não, agora eu perdoei ela. Não! Eu fui uma vez, tentei conversar com a pessoa, não consegui. Fui outra vez, até pedir perdão, foi da boca para fora, não foi de coração. Mas você tem que ir acreditando naquilo, você tem que ir tirando aquela mágoa de dentro de você, você tem que ir limpando, sabe, jogar fora tudo que é ruim. Porque o maior beneficiado com o perdão não é a pessoa, é você. A paz, a sensação que você tem, não tem como descrever. É fantástico. E a gente muitas vezes não faz isso pelo orgulho. Porque o irmãozinho lá, né, desencarnado, enfim, ou fulano lá, meu vizinho... Não. Esqueçam as influências externas. Esqueçam as influências externas. Parem de colocar a culpa nos outros. Olhem para dentro de si. Vejam quais são as suas falhas. Onde é que vocês têm que mudar. Eu, volta e meia, tenho que parar, tá? Porque eu vejo tudo isso dentro de mim, aí às vezes passam uns dias ou uma semana, aí tenho que mudar o que agora? Não, espera, nem terminei de mudar aquilo ainda, né? Mas, se é difícil às vezes perceber, senta uma hora num local tranquilo, coloca no papel. Não precisa ficar à vista para ninguém ver, só para você. Deixa passar um tempo, aí vai lá e, que legal, esse aqui eu estou quase conseguindo. Que bacana. Porque nada na vida é assim, bum, mudei. Não. Gente, se Jesus, quando veio na Terra, tem uma passagem da Bíblia, faz muitos anos que eu li a Bíblia, tá? Que diz que Jesus, quando estava na Terra, ele foi obsediado, não foi? Que Satanás foi lá e tentou ele e tal. Não tem uma passagem assim na Bíblia? Quem somos nós, pobres mortais, querendo se comparar com Jesus? Se ele, um espírito superior do porte, governador da terra, foi obsediado, por que a gente que vem aqui para aprender não vai ser?
E olha como ele é legal. Quando a gente reencarna, ele ainda dá um anjo guardião. Não é bacana isso? A gente só tem que lembrar que a gente não está desamparado em momento algum. Que essas sutilezas existem? Sim, realmente existem. Só que nós podemos lutar contra elas. Nós podemos lutar? Basta a gente querer? Estou tentando, mas não estou conseguindo. Continua tentando. Você vai conseguir. O importante não é não chegar lá. O importante é não desistir. Não desista nunca. Persista sempre no bem. Sempre. Sempre tentando fazer as coisas diferentes, fazendo as coisas melhores. Então vamos lá. Eu falei tanta coisa que nem estava aqui, mas vamos lá. É válido, portanto, aqui, a última parte que eu ia deixar ali para vocês. É muito válido, é muito importante a questão do autoconhecimento. Se eu não parar para fazer aquela minha listinha, olhar para dentro de mim, saber o que realmente eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar, reconhecer só para mim aquele sentimento que eu tenho, os outros não precisam saber, mas só o fato de eu reconhecer para mim que eu sou dessa forma, é um grande passo para iniciar uma mudança. É um grande passo. Mas você tem que aceitar que você tem aquela falha, digamos assim, né? A partir do momento que a gente começar a se conhecer, a gente vai conseguir mudar. E aí tinha alguns tópicos que eu coloquei aqui, né? Para a gente ver juntos, que é observar com mais atenção o teor dos pensamentos que usualmente emitimos. Quais são os pensamentos que nós emitimos no nosso dia a dia? Eu acordo de manhã e agradeço ao menos a Deus. Obrigada, Senhor. Mais um dia. Mais uma chance. Ou eu já acordo está chovendo, vou ter que ir para o trabalho na chuva. A escolha é minha, de ser grata ou de reclamar. Analisar a carga emocional que impregna as nossas manifestações verbais e as nossas ações. Pegar um exemplo, né? Trânsito. Horário de pico. Qual é a carga emocional que eu coloco ali? Quando às vezes eu vou chegar atrasado, ou que, sei lá, alguém cortou a minha frente. Qual é a carga de emoção que eu coloco ali? Uma coisa, a gente não pode dizer assim, mas agora eu vou ter que ser santo. Não. Nada disso. Uma coisa é você, o cara cortou minha frente. Outra coisa é você dizer, cara, cortou minha frente. Aqui eu só usei o tom de voz, mas na segunda a gente joga aquela emoção. A gente não se dá conta. Mas é uma emoção que nós jogamos. Se a pessoa está na mesma sintonia, ela vai pegar aquela carga. Da mesma forma que eu também estou, então eu também vou pegar de quem está xingando. Sintonia, energia. Então, não é quem é que vai ser beneficiado e não fazendo isso? Nós. Porque nós não estamos abrindo para receber as energias negativas também. Procurar identificar de maneira honesta nossas inclinações, tendências, imperfeições, assim como também as nossas virtudes, as nossas conquistas, morais e intelectuais. A gente não é só defeito. A gente tem muita virtude. A gente tem muita coisa boa dentro de nós. Muita. Só que a gente vive tão, sabe, naquela coisa do imediatismo, da reclamação, daquela energia lá. Lembra daquele 1 milhão lá? Cada um com pensamento vezes a quantidade de pessoas? Pois é. Mas a gente tem muita coisa boa dentro da gente. Se a gente parar para fazer essa autoanálise, realmente de maneira honesta, a gente vai ver que, de repente, a gente já mudou coisas dentro de nós e a gente nem percebeu. E aí a gente também não está dando valor. Mas eu só sou ruim. Não. Ninguém é sempre má. Às vezes nós estamos somente equivocados. Só isso.
E esse equívoco, a gente tendo vontade, querendo, a gente transforma ele em alguma coisa do bem. Delinear necessidades reais, estabelecendo um plano de como atendê-las sem lesar o próximo. Aquela coisa assim, né? O que é uma necessidade real? Vamos pegar coisas básicas novamente. Eu tenho um carro, eu quero outro carro. Eu preciso de mais um carro? Realmente eu preciso? É uma necessidade? Ou é um capricho meu? E assim são várias coisas na nossa vida. Estou pegando um carro porque é um exemplo, né, corriqueiro. Mas tem várias outras coisas que às vezes a gente quer por birra. Não porque precisa. Claro que se você tem dinheiro, digamos, que você pode se dar a determinados prazeres, ótimo. Mas muitas vezes a gente faz essa birra só para mostrar para o outro que tem, ou para passar por cima de alguém. A troco de quê? Quem vai estar lá depois pagando não sei quantos anos outro carro é você. A outra pessoa que você quis mostrar que tem mais um carro, ela vai estar lá tranquilona. Então, vale a pena delinear realmente as nossas necessidades, o que realmente vale a pena, o que realmente vai nos deixar feliz. Mas não a felicidade momentânea de ir lá, pegar e comprar. Não, feliz, pleno. Habituar-se a fazer um balanço das influências, boas ou ruins, exercidas pelo meio social, família, amigos, colegas de profissão, no quais estamos inseridos. Voltando lá naquela questão da fofoca. Às vezes você está numa reunião de família ou encontra alguém na rua, a pessoa começa a falar mal do outro. Há necessidade? Não. Sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa que a gente vai falar, ou aquela pessoa que às vezes a gente vai julgar, quando acontece alguma coisa, quando, né, se porventura acontecer alguma coisa na sua vida, às vezes todos aqueles lá que estavam falando junto vão sumir e aquela pessoa vai te ajudar. A gente não para pensar nisso, né? Então é desnecessário. É uma palavra que eu adotei. Desnecessário. Eu não quero que falem da minha vida, então eu também não vou falar da vida dos outros. Ah, mas o fulano começou a falar. Tudo bem, muda de assunto, corta. Não alimenta? Lembra lá a raiz que a gente vai alimentando? Pois é, corta essa raiz. Se possível, do início. Às vezes a gente até ajudou outra pessoa, né? Para pensar, se a pessoa tem esse hábito de vir fofocar, se você começa a cortar, de repente a pessoa não vem mais. Já pensou que legal? A gente ainda está ajudando outra pessoa. E é isso, acabou. Obrigada pela atenção.